Mas eu falava, depois que eu cresci um pouco, falei, papai, a gente é muito grata, porque ele falava, eu não tenho mais casa, nem terreno, não tenho nada para dar. Mas 2 coisas eu vou deixar. Temor de Deus e a educação. Vocês todos vão fazer faculdade, somos 8. E tem que ser, no mínimo, bacharel. Nossa. Podia ser tecnólogo, tinha que ser bacharel. E ele se converteu lá no Japão. No Japão. Ele se converteu no Japão, era de família samurai, aristocrata, né? Uau. E ele fala muito da mãe dele, que a mãe dele foi uma das primeiras, ou pioneira, não sei, que foi para a universidade. Mulher Uau. não estudava na época no Japão. Então, ela cortou cabelo, vestia de homem e foi fazer universidade. Mas era porque era escondido? Não, eles não. Era cultural, não podia, né? Mulher era assim, segunda classe, Ah, lá no entendi. Japão, naquela época. Entendi. Então, mas essa minha avó paterna, ela tinha já uma mentalidade diferente, apesar de ser da família aristocrata de samurais. Mas ela tinha uma mente, assim, democrática. Eles tinham muitos servos, e meu pai que falava isso tudo, né? Que ele não tira chapéu para ninguém, para nenhuma mulher, só para minha mãe, ele dizia assim. Na época que usava-se chapéu. Aí, Eu voto pra gente voltar a usar chapéu, é charmoso. É, bem chique. aí é porque ela tinha já mente cristã. O Japão tinha cristianismo através dos jesuítas. Interessante, né? Quando fui para o Japão, eu fui para essa igreja, a primeira igreja católica que levou o cristianismo para o Japão. Entendi. Então, ela já levava os filhos para a igreja católica, porque ela queria o cristianismo. Né? Então, ela já tinha uma mentalidade diferente. E, claro que ela faleceu cedo, mas ela levava os 3 filhos. Meu pai é mais velho, tinha outra irmã e um irmão mais novo. A irmã faleceu cedo. Então, ela levava para a igreja cristã. Então, ela tinha já mentalidade diferente. Então, assim que ela faleceu cedo com tuberculose, que não havia cura na época. Ela e a irmã do meu pai, né? Então, meu pai estava com muitas saudades da mãe e estava andando. Ele falou que ele era um anticristão. Ele quebrava os vidros das igrejas cristãs, né? Mas apareceu um anjo com o rosto dela. Uau. E aí ele foi falando atrás, Ka-san, que em japonês é mãe, né? Ka-san, Ka-san. E o anjo foi indo. Quando o anjo desapareceu, ele se viu na frente de uma banda do Barclay Buxton. Aí era uma banda que estava fazendo evangelismo na rua. Ali ele se converteu. Uau! É muito forte. E esse Barclay Buxton, ele foi acho que o primeiro missionário, talvez, da Inglaterra para o Japão, através de quem minha bisavó se converteu. Uau, então estava tudo conectado. Isso. Aí ele se converteu com os discípulos do Barclay Buxton. E daí, então, é muito interessante que quando eu fui morar na Inglaterra um tempo, com meus 2 filhos pequenininhos, fui justamente morar na casa dele, que era um palacete. Meu Deus! Um palacete. Gente, as histórias se conectando. Aí ele tinha doado 1/3 da propriedade, que era enorme, a propriedade do Buxton, Falwell. Aí ele doou para All Nations for Christ, uma missão, onde a Neuza Etioque estava sendo convidada para lecionar sobre guerra espiritual. Meu Deus. E como a gente se conectou lá na Inglaterra, então ficamos um mês juntos. 2 fins de semana eu ia lá e pousamos lá nesse palacete. E ela dormia na nossa casa, onde eu estava morando lá na época. Foi ela que me contou. Essa casa era do Barclay Buxton. Uau.
Enorme. E aí a gente estava contando no começo. Não, a conversão do reverendo Hayashi é fantástica. E aí você até falou no começo que ele não tinha herança, porque ele vinha de uma família aristocrata, como você falou, que tinha muitas riquezas, e ele perde tudo, Perdeu né? porque se tornou cristão. Então, ele foi expulso da família. O seu avô, no caso, O expulsou. paterno, Uau. né? Expulsou e deserdou. Nossa. Por isso que meu pai falou, não tenho nada para dar para vocês. Mas 2 coisas vou dar: o temor de Deus e a educação. É tudo, né? É tudo. É tudo que se Isso eu precisa. falava pro meu pai. Ele ficava triste falando. Eu falava, papai, o papai está deixando o melhor para nós. Porque quem estuda dá para arrumar emprego. É verdade. É verdade. Então, todos nós fizemos faculdade. E eles foram muito abençoados, porque, na época, as escolas públicas eram as melhores de São Paulo. Uau. Era uma vergonha quem estivesse na escola particular. Caramba. Era tal ponto, né? E depois, USP, né? Na Universidade de São Paulo. Então, meus pais não gastaram nada, Nossa. Glória a né? Para Deus. criar 8 filhos.